Boa noite a todos, aqui quem fala é o Renzo do canal Distributista Cristão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a principal encíclica, na minha opinião, que fundamenta aquilo que a gente considera como doutrina social da Igreja, que é justamente a encíclica Mater et Magistra, de 1961, do Papa João XXIII. Já tinha, obviamente, tido outras duas encíclicas muito importantes, que é justamente a Rerum Novarum de Papa Leão XIII e a encíclica 40º ano do Papa Pio XI. Né? Mas, na minha concepção, até mesmo como um católico, a encíclica Mater et Magistra, ela consegue sintetizar tão bem as outras encíclicas precedentes que falar de doutrina social da Igreja é falar da doutrina Mater et Magistra. Né? Então, uma coisa bem interessante dessa encíclica é justamente a manutenção dos aspectos, né, que são construídos, melhor dizendo, nas outras duas anteriores, que, por exemplo, a questão do equilíbrio social do ponto de vista da Igreja diante tanto do chamado capitalismo, né, da chamada economia de mercado, né, e das ideologias, como por exemplo o próprio liberalismo, que dá sustentabilidade ao capitalismo, como, por outro lado, a sua reação, que é justamente as ideologias ditas revolucionárias, chamados socialismos, seja ele o socialismo utópico, seja ele o socialismo científico, que é justamente a corrente marxista, né? Então, o equilíbrio, né, que o Papa João XXIII consegue ter aqui é bem interessante. Então, dentro da chamada encíclica Mater Magistra, o Papa ele vai trabalhar com algumas categorias bem interessantes, né? Por exemplo, as três principais, que é justamente a suplementação, a subsidiariedade e a solidariedade. Essas três principais categorias são importantes para a gente entender as características, os elementos característicos basilares daquilo que a gente entende propriamente dito como a própria doutrina social da Igreja. Então, o que é a suplementação na concepção do Papa João XXIII? A suplementação é justamente a ação, em maior ou menor grau, da sociedade civil e dos órgãos públicos diante da sociedade, principalmente para atender às demandas das chamadas classes mais abastadas, né? Principalmente a chamada classe trabalhadora. Né? Então, a suplementação, segundo o próprio pontífice, é justamente essa ideia de que, em determinadas circunstâncias, a atuação e a mediação do Estado ela é importante para a manutenção desse tecido social que a gente entende como uma sociedade contemporânea, sociedade moderna, né? Justamente que tem justamente como o ponto central esse digladiamento de classes, aonde uma classe é mais favorecida do que uma outra, em certo sentido. Então, para que não haja justamente o conflito entre essas duas e que haja aqui uma equidade, tanto do trabalho, da força de trabalho, né, como do capital, segundo a interpretação do pontífice, é importante que exista essa suplementação, essa categoria da suplementação por via dos órgãos públicos. O segundo ponto é justamente aquilo que ele entende por subsidiariedade. É um conceito bem interessante. Subsidiariedade vem de subsidiar, né? Subsidiar, é um conceito latino que faz referência exatamente à ideia de que o corpo social, né, principalmente aqueles que detêm
uma certa segurança social, né? uma certa capacidade, através do próprio capital, por via de uma caridade, né? Daí já entra também o conceito de caridade, apoiar, né? e também numa certa ajuda mútua aos mais abastados. A subsidiariedade, ela pode ser vista também não só do ponto de vista da própria classe específica, por exemplo, a classe mais abastada, que são as associações, né, de trabalhadores, por exemplo, que podem ajudar aqueles trabalhadores que estão dentro daquela comunidade e que estão ali numa situação de completa ingerência do ponto de vista social e econômico, como também da própria classe burguesa, né, digamos assim, que também pode subsidiar com ajuda, com melhores salários, com melhores remunerações, né, do ponto de vista do próprio trabalho, com uma habitação, uma ajuda sendo muito bem-vinda, principalmente do ponto de vista material, né? Vindo, seja ela da própria classe burguesa, seja ela da própria comunidade de trabalhadores. E também a atuação do Estado. Daí vem a própria noção de suplementação dos órgãos públicos, né? E a subsidiariedade, ela pode também ser não só legitimada pelo Estado através de uma legislação, por exemplo, uma legislação do trabalho, como também ela pode ser também delimitada, né, como um apoio do próprio Estado, né? Daí a gente entra na questão das chamadas políticas públicas, ou daquelas políticas de apoio social por via do próprio Estado, né? Então, a subsidiariedade, ela compõe os âmbitos da sociedade, seja os trabalhadores, seja a classe capitalista ou burguesa, seja o próprio Estado também atuando para que aqueles que são mais abastados, aqueles que são mais frágeis, as circunstâncias sociais que se encontram, eles tenham a possibilidade de sobreviver, né? Então, daí você tem um conceito de caridade dentro também da noção de subsidiariedade. E por último, a gente tem a chamada solidariedade. A solidariedade, para o Papa João XXIII, é justamente aquela ideia de uma associação ou um associacionismo mediado pelo trabalho, né? Principalmente ali pelo trabalho, né? Ou seja, aquela ideia de que os trabalhadores, eles se reúnem, eles se agrupam dentro de uma comunidade específica, visando o melhoramento de um certo aspecto da produtividade. Então, por exemplo, você tem os tecelões, você tem os sapateiros, você tem os metalúrgicos, você tem vários ramos específicos dessas associações mediadas pelo trabalho que, propriamente dito, por conta de um solidarismo, de uma solidariedade, elas existem e têm a sua própria autonomia perante aos órgãos públicos, perante ao próprio Estado, né? É uma espécie de contrapeso, né, ao poder e à influência do próprio Estado. A solidariedade é um conceito, ou solidarismo, é um conceito que vai ser trabalhado posteriormente também na própria composição da doutrina social, né? O solidarismo é, inclusive, uma vertente política que surge ali na França a partir de Émile Durkheim e dos seus alunos, como, por exemplo, Léon de Bourgault, né, que é um dos alunos do Durkheim. A diferença, ou pelo menos o ponto de diferença que a gente pode considerar entre o Durkheim, o solidarismo durkheimiano e do Léon de Bourgault para com o solidarismo católico, é a ideia de que
essa associação de trabalhadores, esse solidarismo, ele é, digamos, artificial do ponto de vista dos franceses, dos teóricos e sociólogos franceses, né? Ele é uma construção dada por uma jurisdição do Estado, ele é legitimado pelo Estado. Mas, por outro lado, do ponto de vista do Papa, não necessariamente ela precisa ser uma associação legitimada pelo Estado, né? Na verdade, ela precisa subsistir, né? Do ponto de vista da sua própria autonomia, da sua própria autogestão e da sua própria regulação, ainda que a interferência do Estado e dos órgãos públicos para, obviamente, solucionar certos problemas, certas instabilidades e também para subsidiar de uma certa forma, ela se faz fundamental, né? Ainda que em um certo equilíbrio e em uma certa equidade diante da própria associação dos trabalhadores, né? Desses grupos autônomos e tudo mais. Então, esses são os 3 principais aspectos de interesse aqui na Mater et Magistra. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, as noções de justiça, que vão ser trabalhadas também na encíclica do João 23. Que são conceitos que já preexistiam na própria teologia católica, principalmente ali a partir de figuras como o próprio Santo Tomás de Aquino, né? Tanto na Suma Teológica como na Suma contra os Gentios, o Santo Tomás de Aquino ele vai desenvolver, né, ali aqueles conceitos aquele conceito de justiça, a ideia de uma justiça virtuosa, né? E através dessa noção de uma justiça virtuosa, ele desenvolve ali aquilo que ele chama de, ainda na esteira do próprio Aristóteles, aquilo que ele chama de justiça comutativa e a justiça distributiva. A justiça comutativa, basicamente, ela é responsável pela regulação das relações entre particulares, né? Ou pelo menos entre as partes individuais componentes da esfera maior da sociedade, né? E a distributiva, a justiça dita distributiva, ela coordena o relacionamento da parte com o todo, né? De modo que atribua, né? de que a atribuição de cada parte que lhe é especificamente devida segundo ao seu próprio mérito, né? A capacidade ou a participação dentro da sociedade, né? Então, lembrando que a ideia de justiça, né, para o São Tomás de Aquino, é justamente aquela ideia de dar a cada um o que é da sua própria prerrogativa, né? Então, essa é a noção basilar, dentro, obviamente, daquele escopo que o próprio Santo Tomás vai trabalhar na sua ética tomasiana, naquilo que a gente chama de uma ética tomasiana, que é justamente as chamadas virtudes cardeais, né? A prudência, a fortaleza, a temperança e a própria justiça, as chamadas 4 virtudes cardeais. E a justiça é um desses aspectos trabalhados pelo próprio Tomás de Aquino. Voltando para a gente recapitular. Aí a gente volta à noção de justiça, que o João 23 vai trabalhar na encíclica Mater et Magistra. Ou seja, lá ele vai trabalhar com alguns conceitos de justiça. Por exemplo, a justiça e remuneração dos agentes de produção, né? A justiça e a estrutura das empresas, né? A justiça e a liberdade da propriedade privada, né? Ou a justiça, liberdade e propriedade privada, melhor dizendo. A primeira, que é a justiça e remuneração dos agentes de produção, faz jus exatamente àquela ideia de que a remuneração dos agentes de produção ela tem que ser estabelecida em vigor de um salário justo e uma remuneração justa,
né? E também, e aqui a gente está falando na esfera da produtividade, e também na esfera do próprio mercado, o chamado preço justo, né? O preço justo das próprias mercadorias, né? Dos próprios bens, para uma maior acessibilidade da própria classe trabalhadora, né? Para um maior acesso da classe trabalhadora a essas mercadorias, a esses bens que são produzidos na esfera da produção, dentro do capitalismo. Essa ideia de preço justo é uma ideia que já vem desde da própria escolástica, né? E que vai ter o seu auge de debate exatamente na chamada escolástica tardia, a partir da chamada escola de Salamanca. Isso aí é um papo para depois, mas voltando. Então, a gente tem a justiça como remuneração dos agentes de produção, que eu comentei, e vem aí a chamada justiça e estrutura das empresas, que é justamente aquela ideia de distribuição e é justamente a ideia de distribuição de lucros e também aquela noção do próprio capital e do próprio trabalho como equitativos, né, perante a própria estrutura das empresas, né? Então, a repartição dos lucros é algo bem interessante, né? Seria algo de ideal valor, né? Justamente porque não é só o capital, enquanto capital dinheiro, né? Enquanto capital fixo, ou seja, os meios de produção, os meios de produzir, né? É o único aspecto basilar da esfera econômica, mas também a força de trabalho. Então, o justo, nesse caso, né, dentro dessa estrutura de empresas, é justamente a distribuição dos lucros ou a repartição dos lucros, né, segundo a interpretação do Papa João XXIII. E por último, a gente tem a chamada justiça, liberdade e propriedade privada, né? Ou seja, a liberdade e propriedade privada aqui, elas são vistas como aspectos e princípios basilares para um equilíbrio social. Por quê? Porque a liberdade ela é importante justamente para dar autonomia, né, do indivíduo perante a própria sociedade, né? E através das associações que esse indivíduo vai ter com os outros indivíduos na esfera e na mediação do trabalho, ele comunga com os outros profissionais, ele comunga ali digamos assim, um equilíbrio naquela esfera produtiva, naquela determinada esfera produtiva em que ele aloca a sua força de trabalho, né? E não só do ponto de vista meramente econômico, né? Mas também do ponto de vista na sua conjuntura, no seu preâmbulo de análise, que é justamente a própria liberdade do indivíduo, né? Perante, por exemplo, não só a essas associações de trabalho, né? Como perante ao próprio Estado, né? Ao próprio Estado, sendo o indivíduo aí não necessariamente dentro daquela concepção aqui liberal, do atomismo liberal, não necessariamente de um indivíduo em confronto com o Estado, mas um indivíduo enquanto contrapeso ao próprio poder que detém o Estado. E o indivíduo, obviamente, não isolado, um indivíduo associativo, um indivíduo que pertence a uma família, um indivíduo que pertence à sociedade civil enquanto parte de uma comunidade de trabalho, né, das associações de trabalho, do cooperativismo, da noção de cooperativismo do trabalho, né, de cooperação por via das associações de trabalho. Então, a gente entra na questão da propriedade. A propriedade, para o Papa João XXIII, ela tem uma função social, né, no sentido de que... E daí entra aquele termo que ele vai usar na encíclica,
que ele chama de socialização. Né? O que é a socialização? A socialização não é socializar os indivíduos por via do Estado, ou seja, o Estado integrando esses indivíduos, mas os consumindo para si, né, como se fossem partes integrantes, né, de si. Né? Não é necessariamente isso, mas é a ideia de que você mantém a autonomia dos indivíduos e das associações e das relações associativas de trabalho, mas que a propriedade ela tem uma função social justamente por quê? Porque ela vai precisar manter justamente os 3 princípios que eu havia dito antes, no início. Justamente os 3 princípios, principalmente a subsidiariedade e a solidariedade. Porque nelas estão também atribuídas a própria noção de caridade, a própria noção de bem comum, né? A própria noção de bem comum, né? Dos particulares diante de toda a comunidade. E é justamente esses aspectos que são trabalhados desde o próprio Tomás de Aquino, dentro daquelas noções de justiça distributiva e justiça comutativa. Então, essa socialização que fala o Papa João 23 não é nem a atomização do indivíduo, né, por via do próprio Estado, né, ou seja, o Estado, aquele Estado que controla todos os passos do indivíduo, e nessa integração o indivíduo é praticamente engolido ou deixa de existir no processo. Não é necessariamente isso, mas justamente aquela ideia de uma socialização por via de associações do trabalho. Né? E que a propriedade, enquanto um direito natural, advindo da própria lei a eterna, segundo São Tomás de Aquino, ela continua sendo um aspecto inviolável daquilo que a gente entende como um elemento de formação do tecido social, de qualquer comunidade. Ainda que essa inviolabilidade, por parte da particularidade do indivíduo, ela seja necessária, não significa que o indivíduo há de usar essa propriedade para fins meramente particulares, né, ou para fins de ganhos meramente particulares. É preciso haver aqui uma certa equidade, uma certa noção de comunidade também, né, entre o indivíduo portador da propriedade e a sociedade no seu conjunto. Então, a propriedade tem uma função social, né? E essa função social, ela faz jus também ao próprio capitalista, né? Voltando exatamente àqueles princípios, por exemplo, da chamada estrutura das empresas, né? A chamada exigência da justiça e estrutura das empresas, que eu havia comentado antes, que é justamente essa repartição, se possível, dos lucros das empresas, visando também dar ênfase na própria força de trabalho, né? Então, essa repartição e essa distribuição dos lucros tem como base exatamente a propriedade privada enquanto função social.